Salmos, capítulo 51, versículo 1. Achou, irmão Penha? Então vamos lá. E Davi ele fala com Deus assim, aqui no cabeçote fala que Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então o que nós temos que entender? Às vezes você fala assim, não pastor, mas eu não tenho pecado, né? A gente tem o hábito de falar que a gente não tem pecado, mas a gente pega conscientemente, por gestos, omissões, pensamentos. Então a gente peca de várias formas, né? Então em Coríntios diz o que? Examinar o homem a si mesmo, né? Então nós temos que ter essa prática de estar nos examinando. Então Davi, irmãos, aqui nós vamos ver que Davi ele não se preocupou com a posição de rei, Davi não se preocupou com aquilo que ele ia perder, mas Davi ele teve uma preocupação. Qual foi a preocupação de Davi aqui? Que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Então o que nós temos que buscar de Deus? É isso mesmo, o Espírito Santo de Deus vai estar na nossa vida, porque Ele pode tocar, Ele pode levantar, Ele pode transformar. Mas quando Ele pode fazer isso? Quando nós damos liberdade, para o Espírito Santo, então Ele começa a atuar na nossa vida, amém? E vamos lá para a leitura, ele diz assim, Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu, o que, irmãos? Pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante da onde, irmãos? Vamos parar aí. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso pecado está sempre diante de nós. Então, nós temos que ser o quê? O que diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 1? O dever de orar e nunca desfalecer. Então, o que você tem que ser? Uma pessoa que vigia, uma pessoa que busca o Senhor. Você tem o dever de orar, o dever de estar na presença de Deus, né? Então quando nós temos o dever de Deus na nossa vida, a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós vamos ser pessoas que vamos vigiar. É como eu disse aqui, o pecado às vezes é o pecado da omissão, porque nós omitimos, é o pecado do pensamento, que você olha para uma pessoa com um olhar mal, desejando que a pessoa tem, né? Então o pecado, irmão, às vezes é deixar de ouvir a palavra de Deus, também é um pecado. Então o que nós temos que fazer? O tempo todo nos examinar. Peraí, mas o inimigo está me enganando? O que o inimigo está roubando de mim? As minhas forças? Irmãos, em João 10 diz o quê? Eu vim para matar, roubar e... O inimigo é isso que ele veio, ele deixa declarado. Sabe o que é engraçado? É que por mais que a gente saiba que o inimigo ele declara algo, muitas vezes nós deixamos nos levar por uma situação. Você sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas mesmo assim às vezes nós não nos posicionamos, deixamos o inimigo nos enganar, deixamos a serpente muitas vezes vir tirar a nossa paz. Pastor, mas não está dando certo aquilo que eu estou buscando. Irmãos, não deixe o inimigo te enganar. A Bíblia fala que quando Davi, irmãos, ele chegou até o rei e pediu, né, a misericórdia do rei, foi porque Davi ele havia caído. E Davi ele não caiu no momento que ele estava pior na vida, não. Davi ele caiu quando ele estava reinando e o reino dele estava explodindo, que ele estava realmente reinando e estava sendo aclamado. A Bíblia diz que em vez de Davi ir para a guerra, Davi ele ficou no palácio. Então você vê que quando a gente sai do centro da vontade de Deus, irmãos, nós estamos muito sensitivos a ouvir a voz de quem? Do inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, Davi andou lá no palácio e falou assim: não tem nada para fazer, eu vou subir aqui no terraço. Daí quando Davi subiu, ele olhou uma mulher, ele desejou Betseba, que era uma mulher casada. Davi como rei, ele podia ter a mulher que ele quisesse, ele não precisava pegar a mulher de Urias. Urias era um servo dele, irmãos, tão temente, que a Bíblia fala que depois de Davi tramar tudo e viu que não tinha situação, ele mandou trazer Urias para que dormisse com a esposa, porque antigamente não tinha DNA, não tinha como saber de quem era o filho, para dizer que o filho era dele. O que ele fez? Não, os meus irmãos, os amigos estão tudo na guerra, eu não acho justo eu estar aqui na minha casa. E dormiu lá na porta do palácio. Isso quer dizer o que, irmãos? É uma pessoa realmente que tem um temor, um respeito, não
não só para com Deus, mas até para com ele. E Davi desejou o que não era dele, irmãos. Cuidado, para às vezes você está desejando o que não é seu. Cuidado para às vezes você está saindo do centro da vontade de Deus e o inimigo te enganar. Amém? Irmãos, Davi mesmo ele já dizia: horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo, mas é na mão de Deus que eu quero estar. Por pior que seja, é na mão de Deus que nós temos que estar. Então você vê que quando Davi ora aqui, é aquela oração de arrependimento, porque ele entendeu, ele caiu em si que ele errou, irmãos. Aí você fala: poxa, pastora, mas sendo rei errou? Irmãos, ele é homem, porque a gente tem mania de julgar as pessoas pela posição dela, né? É pastor, é obreiro, é bispo, é não sei o que lá, não pode errar. A gente esquece que a pessoa é homem, como você, tem desejo, sentimento, e que nós temos que estar o tempo todo vigiando. Para quê, pastor? Para o inimigo não te enganar, para o inimigo não roubar a tua bênção, porque ele deixou claro lá em João 10:10: eu vim para matar, roubar e destruir. Então só, irmão, cai no golpe. O que é o golpe cair, como a gente costuma dizer? O golpe cair do inimigo. Você cai se você quiser. Ou seja, irmãos, cuidado com a distração, porque às vezes a distração, irmãos, nos afasta de Deus. Às vezes o mundo de hoje, as lutas, as dificuldades que você passa ou que você enfrenta, te afasta da realidade da palavra de Deus. Porque o que diz a palavra de Deus? Conhecer a verdade ela faz o quê? Ela liberta. Então a palavra de Deus ela tem o poder de libertar, de nos libertarmos de qualquer situação. Então aqui Davi ele começa a clamar a Deus. Por que eu estou falando isso? Para você entender, mas por que Davi ele estava ali clamando a Deus arrependido? Aqui ele estava arrependido totalmente. E olha só, 3, né? É o 4 agora? Vamos ler o 3, vai, a gente já vai. Porque eu conheço o que? As minhas, e o meu pecado está sempre diante de mim. Importante que Davi fala: eu conheço as minhas transgressões. Davi ele não falou: eu errei por causa da mulher, eu errei porque as pessoas me chamaram, pastora, para fazer um bem bolado, as pessoas me chamaram para ganhar um dinheiro, eu estava precisando mesmo. O importante, irmãos, é quando você erra, você reconhecer: o erro não é da sua esposa, não é do seu filho, não é do seu amigo, não é de ninguém, é seu. Por quê? A Bíblia diz que nós temos o quê, irmãos? O livre o quê? Arbítrio. E o livre-arbítrio é para quê? Para você escolher o que você quer da sua vida. É ou não é verdade? O plantar, irmãos, é necessário. É necessário, pastora? Não. O plantar, você tem que ver o que você está plantando. Mas o colher, irmãos, não tem jeito, você vai colher. Então presta atenção no que você está plantando na sua vida. Presta atenção no que você está plantando para você colher. Pastor, eu quero colher coisas boas. Tem filho que é ruim para os pais a vida inteira. Mas quando ele tem filho, ele quer que os filhos sejam bons para ele. Ele plantou isso? Sim ou não? Não. Às vezes a gente vê que tem pai, mãe, que os filhos não ajudam, não cuidam. E a gente fala: poxa, mas esse filho é tão ruim, como é que pode fazer isso com o pai? Mas a gente nem sabe o que o pai plantou lá atrás. A gente só fala o que a gente está vendo hoje. Então cuidado, irmãos. Se você está plantando fé que você vai colher. Se você está plantando, amor, é amor que você vai colher. Se você está plantando paz, é paz. E olha que mesmo a gente plantando tudo isso, vem os terremotos, vem as tempestades, que faz parte da nossa caminhada. Então Davi ele fala, o que Davi ele confessa aqui? Porque eu conheço as minhas transgressões. É necessário a gente conhecer onde nós estamos errando, irmãos. Às vezes é besteira, né? Às vezes é aquela picuinha no casamento, vira a cara com o esposo vai, não, vou dar um gelo, ele vai ver só, ela vai ver só. Aí é onde o inimigo entra, mãe, irmãos. É onde o inimigo vai entrar na sua vida. E aí você, no serviço, você quer dar um despertão, né? Vou levar essa peça aqui, o irmão já tem bastante, né? O irmão tem pizzaria, o pessoal fala: vou levar uma peça de queijo, ele comprou 10, não vai nem sentir falta de uma. É claro que vai sentir, irmãos. Não, vou levar aqui essa picanha, porque a menina tem lá a loja dele lá de assistência, vou levar no celular, ele nem vai sentir falta. Sente, irmão, sente ou não sente? Mas as pessoas sempre querem ser espertas, né? Não, eu vou levar isso aqui que o dono já está rico demais, mas não é seu, é dele. A Bíblia fala que quem anda na verdade, irmãos, esse vai colher a justiça de Deus na vida. Mas aquele que é esperto, irmãos,
A Bíblia já diz, o esperto é o diabo ele é esperto, ele é astuto, ele vive de engano, ele vive de soberba, o inimigo ele vive de enganar o povo, e hoje nós temos um povo totalmente enganado pela serpente. Mas por que é enganado pela serpente se você tem a palavra? Davi ele fala, eu sei onde eu errei. Olha só o 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí Davi ele pede para Deus aqui no 7, purifica-me com isopor, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Aí no 10, olha que bonito que Davi fala para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, irmãos, Davi já não estava ligando nem mais para o rei, não estava ligando para a posição. A única coisa que ele não queria é que Deus tirasse dele o Espírito Santo. Porque do que vale uma posição, irmãos, do que vale o dinheiro, do que vale qualquer coisa se Deus não estiver com você mais? A Bíblia fala que Saul, irmão, Saul chegou um momento da vida dele que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Deus falou para Samuel: Samuel, até quando vai ter dó de Saul? Porque o meu Espírito já não está mais com ele. Ou seja, irmãos, o que vale mais na vida? É o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Davi falou: não retire o meu Espírito. Talvez se você perguntar qual o pecado que foi o pior, de Davi ou de Saul, aos olhos humanos você vai falar foi o de Davi. Mas o Davi se arrependeu, Saul não, irmãos. Eu sempre falo que não existe pecadinho e pecadão. O pecado é pecado. Amém? A gente quer pesar, né? Balancear, não, esse pecado aqui foi pior. Tem gente que fala assim: mas o que o fulano fez foi pior do que o que eu fiz. E ele teve misericórdia e eu não. Então a gente tem mania de falar: o meu é menor do que o outro. Não é verdade? Mas Deus, irmão, já não estava mais com Saul. Saul continuou sendo rei e reinando, mas o Espírito de Deus não estava mais com ele. Amém? O Saul estava preocupado com a posição, e Davi estava preocupado que a presença de Deus não fosse retirada da vida dele. Tem muitas pessoas que vivem de vista, irmãos. Tem muitas pessoas que vivem de aparência. Você olha para ela, ela é bonita, ela está bem vestida, você está com a Bíblia debaixo do braço, você fala: aquele ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um jovem abençoado. Mas quem sabe o que está no coração é só Deus, irmãos. O ser humano ele vive de vista, mas Deus ele olha o que está dentro do nosso coração. Amém? Deus ele não vê como o homem vê, irmãos. O homem olha com a aparência, é ou não é? Eu sempre brinco, não, falo a realidade. Até com a gente mesmo. Até conosco mesmo não é diferente não. Se você entra numa loja bem arrumada, as pessoas vêm tudo te atende bem. Mas se você entra lá, né, meio esculhambada, o povo fala: chegou um pobre aí com caroço, que não vai comprar nada. Às vezes o pobre caroço, irmão, tá com o bolso cheio de dinheiro, viu? E a pessoa bem arrumada com a bolsinha lá de marca, não tem nenhum real, porque está pagando tudo o que ela está vestindo. Teve uma vez que eu fui comprar roupa com a Raquel lá na onde? Na Estação da Luz, Zé Paulino, né? E aí a gente foi, eu tinha sido transferido lá para a igreja do Jaraguá, minha ajudante aí, do Jaraguá. E aí, irmão, eu preciso de uma roupa, eu estou sem roupa. Aí eu estava com um Crocs, todo mundo achava feio, mas todo mundo usa Crocs. Naquela época ninguém usava, era um Crocs marrom. Aí eu coloquei uma calça jeans e uma camiseta. Eu falei: pai, vamos lá, entramos numa loja, porque eu queria comprar roupa social, entramos numa loja bem chique. Eu falei: pai, fica vendo, o povo não vai me atender nós não. Aqui. Nós entramos, né, todo mundo olhou assim, a gente passou. Aí estava olhando as roupas e ninguém deu crédito para nós. Aí eu peguei, acho que o pessoal ligou da faculdade, né? Sei lá, sei que eu comecei a conversar no celular e falando: não, mas não deu para ir hoje na faculdade e tal, não sei
carro ficou lá não sei na onde, acho que já estava nem tentando conversa. Né? E aí, irmãos, na hora que eu comecei a falar carro da faculdade, que o carro estava não sei na onde, aí rapidinho apareceu uma pessoa para atender nós. Aí eu falei para a Raíssa, tá vendo como que é as coisas? As pessoas, elas vivem de que forma, irmãos? E eu entrei ali para gastar um dinheiro razoável, né? No cartão, é claro. Eu entrei ali e falei, não, eu vou comprar bastante, eu vou pelo menos durar 1 ano. Eu entrei ali para gastar uma conta mesmo, um valor. Aí, irmão, entrando lá, não, aí depois que começou a escolher, colocar lá, o atendimento é outro. As pessoas, elas vivem de vista, irmãos. Mas você não pode ser assim. Aliás, as pessoas vivem de vista, né? Mas Deus, Ele vê o que está dentro do seu coração. A aparência, né? Às vezes a pessoa pode ser, irmãos, até bonita, dar glória a Deus, gritar, falar em línguas, porém está muito distante de Deus. Isso daí não quer dizer quem você é. É o seu dia a dia, a sua presença, é quando você fecha a porta do teu quarto e entra na presença de Deus, que você não mostra para Deus quem verdadeiramente nós somos. Será que você é aquela pessoa que o tempo todo está ali reclamando, murmurando, nada está bom, nada que Deus faz na sua vida está bom para você, fica olhando para a vida dos outros, invejando o que as pessoas têm, em vez de orar, em vez de buscar de Deus uma resposta, uma transformação no teu casamento, você só sabe ficar maldizendo o tempo todo. E aí, irmão, o Espírito de Deus vai se afastando de nós. Fala, poxa, mas eu dou tudo para essa pessoa e ela só reclama. Quero mais, eu quero mais. Ela é uma pessoa insaciável, nunca ela está bem, irmãos, ela nunca está alegre. Você está vivo, você tem 2 braços, 2 pernas. Esse dia o meu marido mandou um vídeo para mim de uma moça que não tinha os braços e dirigia com o pé. E que boa, irmãos. Dirigindo com o pé, porque não tinha braço. Você sabe, irmãos, quem põe limite na sua vida é você mesmo. Tem gente que tem 2 braços, 2 pernas, vive reclamando, arrastando. Nada está bom, ela não faz nada. Tem pessoas que não tem perna nem pé e anda de prancha, e anda de skate, e faz tantas coisas. Quem coloca limites para você é você mesmo, irmãos. O céu é o nosso limite. Você tem que acreditar que verdadeiramente você é um vencedor. Davi, ele acreditou que mesmo ele estando negando, Deus podia mudar a história dele. Deus podia dar mais uma chance. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que você pode pegar isso aqui que Davi falou como base para a tua vida. E você fala, se Davi pecou e Deus perdoou, assim vai ser comigo. Mas a Bíblia diz que nunca mais Davi pecou. O detalhe, irmãos, é você pedir perdão e você não cair novamente. Porque tem gente que pede perdão, cai de novo, pede perdão, cai de novo. Ou seja, para mim essa pessoa não se arrependeu. Porque quando a pessoa se arrepende, irmãos, ela fala, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Nunca mais eu vou passar essa vergonha. Nunca mais eu quero estar neste lugar. Nunca mais. Pastora, foi a primeira e a última vez. Davi errou, irmãos, mas nunca mais ele voltou a errar daquela forma. Não errou mais. Ou seja, não é só pedir. Você tem que fazer a tua parte. Sim ou não? Vamos lá, onde que eu parei? 12. Torna a dar-me. Olha o que Davi pede para Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Abençoe a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Então o que Davi ele fala, irmãos? Que Deus ele quer um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Amém? Não adianta, irmãos, a pessoa
está louvando e adorando a Deus, mas com um coração duro, um coração que olha com ódio, com olhar altivo, superior. Não, que Deus ele quer um coração quebrantado, porque o coração quebrantado toca o coração de Deus. Amém? Como é que nós queremos tocar o coração de Deus nessa manhã? Meu Deus, eu quero um coração quebrantado. Amém, irmãos? Então não fala, pastor, eu não erro, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos, irmãos. Pecamos o tempo todo. Porque se Deus fala algo conosco e nós simplesmente não ligamos, cuidado com o mundo, irmãos. O mundo é legal, mas ele é mau, viu? O mundo tem muitas coisas agradáveis, mas a gente sabe que no final é morte. O começo dele é até alegria, mas o que ele vai trazer para a sua vida no final é de destruição. E tem pessoas que falam assim, não, pastor, eu nem acredito nisso. Não, pastor, eu acho que não é bem assim não. Cuidado com a crítica, irmãos. A pessoa, quando ela começa a ser crítica demais, ela é melhor até que Deus. Saul, ele era tão crítico que ele achava que ele procurou até os feiticeiros no final da vida dele, porque Deus já não falava mais com ele. Você vê que coisa séria, né, irmãos? Cuidado com isso que está procurando. O mundo é só ilusão, irmãos. Todo mundo veio do mundo. Hoje você conheceu a salvação da palavra de Deus. Não quero voltar para o esgoto, para o vômito. Não. O melhor lugar, sem sombra de dúvida, é na presença de Deus. O que Davi falou? Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. O mundo pode oferecer o que quiser para você, irmãos. Fala não. Escolhe ser amigo de quem? Amigo de Deus. Passa ou não passa? Irmãos, eu era do mundo e não tinha nada. Hoje eu tenho Jesus, eu tenho muito mais do que eu sonhei ou almejei na vida. Tem gente que fala assim, não, pastora, mas no mundo é coisa boa, né? Muita prostituição, é muito lazer, é muito, você pode fazer tudo, você pode beber, fumar, se prostituir, você pode, é uma diversão que na igreja não tem. Pode se matar. Irmãos, é isso que ele quer que a gente entenda mesmo, né? É ou não é? Irmãos, Deus me livre, eu falo todo dia, Deus me livre, que o Senhor me guarde, me segura, me coloque oculto aos olhos do homem sanguinário. Esse é o caminho, irmãos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está aí na capinha aí, ó. João, o que está aí? João o quê? 14. O que está escrito aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Amém ou amém? Amém. Então essa é uma palavra de reflexão para a gente realmente examinar a nossa vida e olhar para nós mesmos, né, irmãos? Porque às vezes Deus está batendo na porta. Sabe o que ele fala? Eis que eu estou na porta e faço o quê? E bato. Você vai deixar ele entrar ou não vai? Ele está batendo, irmãos. Deus não vai invadir. Você vê que Davi ele errou e ele teve que se arrepender, ele teve que chegar diante de Deus. Ele não vai invadir a sua vida. Talvez você fale, pastor, na época lá que eu ia lá para aquele negócio lá, não era nada, irmão, era tudo ilusão. Era tudo o quê? Ilusão. Deus ele não pede nada para você, sabia? Ele deu o filho dele, ele pediu alguma coisa para você? Sim ou não? Quando ele fez o jardim lá maravilhoso, ele pediu para Adão fazer alguma coisa? Não. Primeiro ele fez, depois colocou Adão lá. Falou, Adão, o que eu fiz para você? Antes de Deus querer algo de nós, irmãos, Ele vai simplesmente dar para nós o melhor. Abra os teus olhos. Amém? Nós vamos orar. Quando você orar, eu quero que verdadeiramente você chegue diante de Deus, não com o coração entristecido, magoado, com raiva. Meu Deus, mais um ano, eu não comprei minha casa, eu não comprei meu carro, não viajei de navio. Calma, relaxa. Tudo vai acontecer na hora certa. Amém? Ele diz, não andei ansioso por coisa alguma. Às vezes a gente está tão ansioso, irmão. Quando você morrer, você não leva nada dessa vida, viu? Nada, pastora, vai levar nada. Vai ficar tudo. O que a gente leva quando a gente morre?
Tem gente que nem vive, né, irmãos? Trabalha. Nem usufrui daquilo que Deus deu para ela. E aí, quando morre? Deixa tudo aí, né? Meu Deus. Se quiser deixar para mim, pode trabalhar e deixar que eu não... eu vou viver. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebei em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Coloca lá o VCA lá do missionário.